Fala pessoal, voltei e foi mais rápido do que eu esperava, né? Tava com pretensão de gravar esse vídeo apenas amanhã, para movimentar o canal todos os dias, com a reação da entrevista do Rafael Lacerda, do Wagner Mancini e também um pós-jogo do jogo do Atlético. Mas já estava eu descansando, terminei de assistir os jogos e estava assistindo Last of Us. Tranquila, já pensamento fora do futebol, terminei o trabalho com a família e vem um fofoqueiro no WhatsApp me falar que o Rafael Lacerda respondeu às críticas que recebeu, que vem recebendo no Vila Nova e que foi até um pouco duro. Eu não podia deixar esse vídeo para amanhã. Nós, como bons fofoqueiros, vamos falar a real? A gente gosta da bagunça. É brincadeira, é claro. Ou não? Eu não podia deixar o vídeo para amanhã. Tive que terminar algumas coisas e tô gravando exatamente 11h29. Valorizem o nosso trabalho. Provavelmente vou subir esse vídeo lá para meia-noite. Nem sei se vai dar resultado, mas vamos lá. Curta, compartilhe, indique seus amigos, se inscreva no canal. Estamos chegando aí a uma meta muito especial. Segunda e terça-feira já estou com entrevistas agendadas. E manda aí nos comentários também uma figura marcante no futebol goiano que você gostaria de escutar. E quase não é visto nas redes tradicionais, que quase não é escutado, e você tem curiosidade de saber mais sobre essa pessoa. Manda aí nos comentários que eu vou atrás e quem sabe ele aparece aqui no canal, beleza? Mas chega de enrolação. Enrolação. Oh, é o sono. Chega de enrolação. Vamos escutar o que de fato Rafael Lacerda falou. Créditos a Fenomenal Esportes. Um abraço para meu amigo Paulo Massad. Acho que nem está me acompanhando, né, Massad? Mas um abraço para você. Vamos lá. Eu queria te perguntar sobre a montagem desse time. Tiveram vários desfalques. Como que foi a preparação para esse jogo? Como que foi a conversa também para ter um ataque mais assertivo? Hoje o Vila Nova teve muito volume de jogo no ataque, coisa que estávamos te questionando todas as coletivas. Então fala para a gente como que foi a construção desse time e também sobre essa tirada da pressão, né? Essa retirada da pressão após a primeira vitória. Boa noite. Boa noite. Não, primeiro que não tem retirada de pressão. Trabalhar no Vila não. A pressão ela sempre vai existir, né? Em todos os clubes, mas no Vila principalmente. E a pressão ela continua sempre, isso é normal. Sobre a montagem, a gente teve os desfalques, né? Cara, eu vi um pouco do conteúdo do que o Rafael Lacerda respondeu. Não vi ele na íntegra. Tenho a minha opinião, mas vou falar no final do vídeo. Mas ele já deu uma pincelada aí até no que eu penso. Infelizmente, a gente perdeu o Formiga, o Todinho, Igor Henrique. Isso daí, né? E assim, por isso que a importância do grupo, né? Quando a gente monta um elenco, o nosso elenco não é um elenco muito grande, mas elenco de qualidade. Acho que todo mundo que entrou hoje entrou bem na partida. A gente entendia que com os atletas que a gente tinha à disposição, né, ser um ataque que ia conseguir pressionar mais o nosso adversário. A gente sabe que o Paysandu, até pelo estilo de jogo do Luizinho, ia tentar jogar. E em diversos momentos a gente conseguiu numa pressão mais alta, principalmente até fazer o gol, e no segundo tempo também a gente conseguiu pressionar alto, mas muito pela característica. Claro que a gente formatou a maneira de pressionar o adversário de uma forma diferente, mas muito devido à característica individual. Eu não posso pedir para determinado jogador, se ele não tem a característica de força, de velocidade, pedir uma coisa que ele não vai conseguir executar. Os atletas que hoje atuaram são jogadores de força, de velocidade, caso do Labandeira, caso do Juan Ribeiro, que, na minha opinião, fizeram uma partida muito boa. A gente conseguiu um encaixe bom por dentro. Na teoria, jogamos apenas com um volante, né, só com o João Vieira. O Giamota fazendo ali uma construção por trás. A gente foi montando o time durante a semana, né, a gente sabia que a gente não ia contar com esses atletas que eu citei aqui, mas estou muito feliz que o time conseguiu, e não só, né, na questão de marcação, mas principalmente na hora de jogar. Acho que foi talvez um dos jogos que o Vila mais conseguiu ter o controle da partida quando estava com a bola. Quando estava sem a bola, tem um adversário de muita qualidade, que é a equipe do Paysandu. Então, assim, tanto que no intervalo eu falei para os atletas, a melhor maneira de nós marcar o Paysandu era nós ficar com a bola.
Então, assim, sempre que a gente não sofreu no jogo, foi quando a gente teve a bola, né? A gente conseguiu trabalhar, ver algumas coisas que a gente trabalhou, algumas... Ah, Lacerda. Mas isso é óbvio também, né? Você tem a bola, você não é atacado. Você cria oportunidades de fazer gol, você mata o tempo, você circula o jogo. O seu maior benefício do jogo é ter a bola. Construções, o Jean fazendo uma escorregada para o lado esquerdo, o João Vieira com muita mobilidade por dentro, o Torres onde de uma maneira mais central a gente conseguiu, né, ter muita linha de passe, acho que isso facilitou. O Poveda, que não estava sendo tão acionado nos outros jogos, hoje foi bastante acionado, fez uma partida boa, né, conseguiu fazer um belo gol. Assim, a gente poderia ter feito o segundo gol, a equipe do Paysandu também criou, mas muito feliz com a vitória de hoje. Lacerda, boa noite. Vitor Monteiro, da Fenomenal Esportes. A importância dessa vitória para dar moral não só para o time antes desse clássico, mas para alguns atletas em específico, do Poveda e do Labandeira, que acabaram perdendo um pouco de espaço, ainda mais pensando nesse clássico de quinta, é pouco tempo para trabalhar, e já conta com o retorno de todos que ficaram ausentes para esse clássico? Cara, às vezes a gente, pelo que eu sei, assim, eu não vou estar projetando o clássico aqui, porque a gente tem que... Num campeonato tão difícil como esse, a gente tem que até aproveitar um pouco a vitória hoje contra um adversário forte, né? Mas todos eles tiveram lesão detectada, né? Então, assim, difícil recuperar em uma semana para o Clássico, mas não vou estar entrando nesse mérito aí. Essa questão dos atletas, a gente confia em todos eles. Não é porque o Labandeira é um jogador que não foi tão utilizado no estadual, mas é um jogador que fez grandes campeonatos no esporte, no CRB. Nós comentamos o Labandeira, todos os clubes que passou, ele foi campeão, né? Foi campeão no esporte, foi campeão no CRB, ele foi campeão no time do Uruguai, né? No Nacional. Então, assim, é um jogador que a gente sabe que ia dar um retorno. Também... Pode até não jogar, mas é amuleto de sorte. Sobre o calendário e a quantidade de lesões, eu já comentei em outros vídeos, então passa direto. A gente sabe que é um processo natural, é um jogador que, mesmo já estando há bastante tempo no Brasil, todo ano é uma adaptação nova, né? Então, assim, a gente confia em todos os jogadores do elenco. Essa questão de confiança, cara, é natural. Claro que uma vitória vai te dar confiança, não só para quem não vinha jogando, mas para todo o elenco. Cara, foi bom, foi legal de ver o nosso time construindo desde a primeira fase. A gente não ficou ali rifando bola, né? Saímos praticamente todos os tiros de meta jogando curto por dentro. O Jean Mota veio construir, saímos com o Chapo, saímos com o Maia. Infelizmente tivemos uma lesão do Thiago. Espero que não seja nada grave, mas assim, muito feliz que... eu sempre falei uma coisa assim, ó, esse grupo, sempre que ele é desafiado, no sentido de... Fez uma partida não muito boa e a gente tem uma semana cheia de trabalho, né? Quanto foi o jogo do Curitiba? Curitiba ganhou fora de casa. E a gente perdeu para o Curitiba, um dos principais clubes da competição, já virou um alvoroço. Meu Deus, o Vila perdeu um jogo. Claro que a gente não pode perder, mas já virou, né? Hoje eles foram lá e venceram fora. Então, assim, o campeonato é muito difícil. Nós temos que agora aproveitar até a meia-noite essa vitória. Amanhã a gente tem treino logo pela manhã, cedo no CT, né? Começar a preparar e recuperar os atletas para o Clássico de quinta-feira. Boa noite, Lacerda. Roberto Baronil, difusora, parabéns pela vitória. Boa Não noite, desmerecendo a vitória do Vila, que foi um jogo pegado, né, desde o princípio, os jogadores mordendo ali. Mas essa vitória também se deu a um pouco do cansaço do time do Paysandu, que tem outra competição em andamento. Até eu te questionei isso ontem na coletiva. Entra também um pouquinho, né? Mas assim, teve as trocas do time dele, né? Entrou o Giovani, estava descansado, entrou o André descansado, entrou o Borazzi descansado, já são 3, entrou o centroavante, então, já falei 5. Brian, 6. Então, Barão, acho que não, né? Futebol hoje em dia é muito disputado. Os nossos atletas, assim, em determinado momento, não conseguiram pressionar o campo, está pesado. Vocês acompanham ali da beira do campo, né? O campo está pesado. Então, assim, até o nosso time também sentiu um pouco no segundo tempo, mas a gente fez o nosso papel. Não estou dizendo que isso a gente não poderia tirar proveito, acredito que sim, a nossa condição física ela é muito boa, mas o Paysandu tem um elenco muito qualificado, né? Tanto que ele rodou o time, mudou aí 5, 6 atletas e continuou com o mesmo nível. Mas assim, sempre quando a gente tem essas possibilidades, a gente tem que aproveitar. Semana que vem vai ser nós. Nós vamos jogar na quinta e depois já no domingo, né? 2 jogos muito próximos, Série B é isso. Não dá tempo de ficar reclamando muito, a gente tem que trabalhar e fazer o nosso papel. Boa noite, Lacerda. Gustavo, da Rádio Bandeirantes.
Existe aquela máxima no futebol, né? Nem quando o time perde está tudo errado e nem quando o time ganha está tudo certo, né? E naquilo que você crê como o plano de jogo ideal, aquele jogo perfeito para você aqui treinando a equipe do Vila Nova, que ajuste, que detalhe ainda falta para esse time pegar nesta Série B de Campeonato Brasileiro, principalmente no início, que é muito importante? Assim, de hoje, né? Vou falar de hoje, porque o futebol ele é muito momento, né? Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, a gente não sabe, né? Ninguém sabe isso. Vou falar de hoje. Intervalo do jogo, a gente corrigiu só a questão de marcação, né? Parece que o Lacerda sentiu alguma indireta aí. Não sei se eu vou estar aqui amanhã. Ele tá muito passivo-agressivo, né? Para jogar, eu acho que hoje foi um dos jogos que eu mais fiquei satisfeito com a minha equipe, principalmente porque eu vi o que a gente fez no treinamento. Todas as saídas ali a partir da primeira fase, a partir do tiro de meta, elas foram trabalhadas, né? Então, o que eu queria melhorar de hoje é que a gente conseguisse manter a mesma intensidade de marcação em bloco alto. Mas, assim, dessa vez eu não vou me eximir da culpa, eu vou eximir os atletas. O campo está muito pesado. E não estou aqui para reclamar porque foi campeão aqui, mas assim, o campo está pesado, né? Então, assim, os atletas não conseguem marcar pressão o tempo inteiro. É uma coisa que a gente quer melhorar para quando a gente for para o Oba. Acredito que no jogo contra o Botafogo a gente já deve voltar para o Oba. Formação importante. Passando o jogo contra o Goiás, o subsequente já é no Onésio Brasileiro Alvarenga. Essa coisa aí do. Essa coisa não, né? Essa informação do gramado do Serra Pesado pega até a gente um pouco de surpresa, porque ele foi muito elogiado na final. O que mudou de lá pra cá? Não entendo de grama, não sei o que pode ser. Choveu muito em Goiânia nos últimos dias, talvez tenha contribuído. Talvez o Vila não esteja tão focado mais no cuidado com o gramado do Serra. Enfim, Gramado mais, né? Que não fica tão pesado por causa da chuva. Quando a gente vem jogar aqui, a gente torce para não chover, porque o campo está um espetáculo. Ele acertei. A chuva. está um tapete. Mas quando chove, ele começa a ficar muito pesado por baixo, né? Então, assim, eu credencio muito a isso. Então, assim, mas respondendo mais diretamente, em termos de jogar hoje, eu acho que a gente fez uma partida muito equilibrada, sólida, construção em primeira fase, segunda, tivemos várias finalizações, tivemos até o João Vieira no segundo tempo finalizando de dentro da área, o Poveda finalizou mais de 2, 3 vezes no gol, Diego Torres finalizou de fora da área, Gemota finalizou de fora da área, Gabriel Silva finalizou, Labandeira finalizou, coisas que a gente não vinha finalizando. Hoje o que eu queria melhorar e que a gente vai trabalhar para isso é que a gente consiga por mais tempo manter essa pressão alta como a gente fez hoje. Boa noite, Lacerda, Igor Oliveira, Rádio Globo, CBN. Você teve desfalques importantes para a partida de hoje. E você mandou, mesmo assim, a campo um time com uma formação mais ofensiva. Colocou o Jean ali para auxiliar na criação. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre esse seu plano de jogo. Sobre o Jean jogando mais avançado e também sobre os outros atletas que estiveram em campo, como o Igor na lateral esquerda, o Poveda que voltou ao time titular. Qual que é a sua avaliação desses atletas? Primeiro sobre o Jean, né? O Jean, eu até conversei com ele antes de utilizá-lo nessa posição, porque se a gente for pensar, eu já utilizei o Jean de meia, eu já utilizei o Jean pelo lado direito, pelo lado esquerdo, eu já utilizei o Jean numa trinca, e no último jogo contra o Curitiba eu utilizei o Jean aberto na direita. A gente faz isso com atletas que têm qualidade, mas a gente sabe que fica mudando muito, e essa posição que o Jean jogou hoje foi a posição que ele mais jogou no Inter Miami. Essa posição como segundo. Para ter uma ideia, no Inter Miami, o Jean jogava como primeiro. A gente conversou muito sobre isso, até como Lógico, lá, né? Tem Messi e Soares. Acho que se. Enfim, vou nem fazer a comparação que eu imaginei. primeiro. E em alguns momentos ele teve como primeiro no jogo hoje. O jogador que tem qualidade consegue jogar em mais de uma função, não só ele, né? Mas hoje acho que o conjunto da obra foi muito bom, né? Volto a dizer, a pergunta do colega foi muito boa. Eu tenho que trabalhar para melhorar, claro, sempre potencializar o que teve de bom, mas melhorar essa questão de manter nosso time num bloco mais alto para pressionar mais o adversário e não deixar tão cômodo. Mas a gente tem que lembrar que do outro lado também tem qualidade. Os atletas hoje se comportaram bem, não só o Jean, acho que o Torres voltou a fazer uma partida mais equilibrada, foi bem na partida. Bicho, é só algo que tá me incomodando aqui. A minha tela tava cortando o rosto do Lacerda. Agora ela tá cortando o rapaz da Libras. E pode não parecer importante para alguns,
mas eu acho muito valoroso esse trabalho do Vila. Então eu tô gravando aqui e percebi isso. Eu joguei ela pra cá porque tirei do Rafael Lacerda, mas vamos valorizar o trabalho, vamos incluir as pessoas e apesar que eu estava observando, eu observei que por uns 2 segundos a maioria da linguagem não envolve o rosto, mas eu sei que algumas palavras envolve e pode deixar aí quem está assistindo e usa das libras sem entender. Mesmo que o meu não tenha, né? Mas o do Vila tem, disponibiliza, vamos respeitar isso. Por isso eu vou voltar a tela aqui, diminuir o tamanho da minha, até porque eu não sou importante. Vamos escutar agora o Rafael Lacerda e com um rapaz que faz as libras aparecendo também. Jogando por dentro, o João Vieira numa partida de sustentação, fazendo muito trabalho sujo, né? Por quê? Porque realmente, na teoria, apenas um volante, né? O Jean é um meia, na minha opinião, que muito tempo jogou lá na frente, não abrimos mão de ter os caras pelo lado, Labandeira bem no jogo, Juan bem no jogo, as entradas foram importantes, Gabriel entrou de um lado que ele não tinha entrado comigo pela direita, pensei muito nessa questão, porque o PK faz uma construção com 3, e aí o Gabriel fica mais próximo do gol, não surtiu tanto efeito, porque o Paysandu teve mais o controle da partida. Dodô, né, que vem melhorando no dia a dia, entrou bem por dentro, depois teve que cumprir uma função mais pelo lado esquerdo, quando entrou o Edilson, lateral direito, né, Paulinho entrou para recomposição. Acho que o nosso time, num contexto geral, tem que salientar a entrada do Maia, né, porque zagueiro entrar no jogo é difícil, o Maia fez uma partida sólida ao lado do Chapo. É a evolução que a gente tenta sempre no dia a dia, não é da noite para o dia, mas a gente tem que entender que é o processo natural das coisas. Lateral esquerdo? Cara, muito bem. A gente nem gosta de falar muito porque é para manter o pezinho no chão, né? Mas muito bem. Talvez o jogador... Acho que ele não errou no jogo. Se eu vou lembrar aqui, cara, ele não errou. Mas eu nem pensei em não botar o Igor, né? Talvez, não sei se todos teriam a coragem de colocar, né? Porque é da base. Não fez uma Taça São Paulo tão boa. Mas a subida pro profissional, ele virou a chave completamente, né? Hoje ele é um ativo do clube aí, porque fez uma partida muito sólida, já entrou em Copa do Brasil. É um menino que, se continuar focado como está focado nos treinos, se continuar com humildade, trabalhando, cara, vai ficar, de repente, pouco tempo no Vila. É um jogador com muita qualidade. Lacerda, você estava falando sobre o processo de evolução. Havia uma especulação de que o time do Campeonato Goiano seria insuficiente para a Série B, para o nível da Série B. Você, falando em evolução, acha quanto tempo você planeja colocar esse time em forma ideal, pensando em nível de Série B? E se o clássico contra o Goiás pode ser determinante para mostrar a capacidade desse time? Cara, não sei te responder essa pergunta. Nós jogamos contra um time que é... Antes do Lacerda responder isso, cara, ele tá muito inquieto, ele tá muito impaciente, dá pra ver, é nítido assim. Eu não sei o que aconteceu ali nos bastidores. É uma vitória do Vila, a primeira no campeonato, o primeiro passo de algo tão importante, e ele tá tenso. Ele tá naquela passividade agressiva, assim, de já responder na lata. Talvez um dos maiores orçamentos da Série B, o Curitiba, que venceu a Chapecoense fora. A nossa equipe vinha de uma ressaca de final de brasileiro, de final de estadual. É que às vezes, sabe, eu percebo assim, às vezes eu escutei, esses dias eu fui num evento do clube aqui, e eu fui chamado de retranqueiro. Não, antes, né? Agora vem o desabafo. Isso aí foi de uma, qual que é a palavra? Deselegância gigantesca. Quem estava no púlpito e chamou o Rafael de retranqueiro. Ele é retranqueiro? Talvez. Mas numa homenagem do clube, sendo campeão goiano, todo o time lá, foi uma brincadeira muito desnecessária. Talvez é isso um dos pontos que ele não está conseguindo assimilar. Lá da onde eu venho, o retranqueiro se chama organizado, se chama organização defensiva. Lá no Sul é assim, lá no Sul não é retranqueiro, é organização defensiva.
Porque time que toma muito gol não chega em lugar nenhum. Eu fico me perguntando, o Vila era tão ofensivo assim antes do Lacerda? E aí passou 19 anos sem conquistar o estadual. O que é melhor? É melhor ser ofensivo como o Vila foi? Ao DNA do... mas tem... E aí? É melhor ser ofensivo e passar 19. Passaram 19 anos sem conquistar. Aí veio um treinador organizado defensivamente, que não abre mão, e conquistou o estadual. Né? Vou dar uma pausa aqui mais uma vez, Lacerda. Valorizo muito o seu trabalho, concordo inclusive com a sua indignação, tá? Que o título de campeonato goiano não é só sobre a sua organização, não. Lembra que você perdeu por 2-0 para o Anápolis lá no Jonas Duarte, virou no segundo tempo com apoio da torcida, enfim. Esse título não é só seu. E aí, no Brasileiro? Quer jogar só para frente? Então, assim, o campeonato é muito equilibrado. Né? Esse time aí do Paysandu, ano passado, ele fez 14 gols no Vila. Vocês lembram, né? 10-0 na Não precisava lembrar. Não precisava lembrar. final da Copa Verde. 4 jogos, 3 vitórias do Paysandu, uma do empate. Quando eu cheguei aqui, falaram várias coisas para mim. Tu tem que ganhar clássico, tu não pode perder pro Paysandu, porque tomou 10, e tu tem que ser campeão. E tu tem que botar no mínimo na terceira fase da Copa do Brasil. Bati os objetivos ou não? Com todo o respeito. Porque eu não faço nada sozinho. Tem toda uma comissão por trás e esse grupo de jogadores é muito comprometido. Eu fui campeão 19 anos depois. Melhor defesa. Para quem não sabe, nós éramos a segunda melhor defesa, de repente é ainda do Brasil. Série A e Série B. Tem os números. Série A e Série B. A gente colocou o clube na terceira fase. Deu renda para o clube. E aí? E querem mais o quê? Eu sempre desde o início falei, temos que melhorar ofensivamente, mas às vezes não consigo entender. 19 anos sendo ofensivo, jogando para frente, volume, não ganhou nenhum título. Aí chegou o retranqueiro, fomos campeão. A palavra retranqueiro machucou muito ele. Acho que se não tivesse falado retranqueiro, ele não tava desse jeito. Eu não sei quem foi o deputado, mas machucou. Eu tô brincando aqui, ao final da coletiva eu vou falar sério. Pode ser, mas eu não vou julgar por um jogo, por um clássico. Volto a dizer, né, me falaram que eu não podia perder clássico. Não perdi nenhum ainda. Agora, eu não posso julgar o meu elenco, e quando julga, julga o treinador, né? Porque assim, eu não posso julgar o elenco por um resultado negativo. Eu sei que todo mundo criticou pela derrota lá contra o Curitiba, faz parte. Claro que a gente não quer perder. Agora eu vou julgar um elenco por causa de um clássico, mas e aí? Todos os clássicos já ganharam. Enfrentou o Goiás, dá 3 vezes, ganhou 2, empatou 1. Vai ser uma pedreira. Né? O Mancini está 8 jogos, né? Mais a Copa Verde, 9. Desses 9, são 8 vitórias, sem tomar gol, 8 vitórias e um empate, né? Vai ser uma pedreira, porque o Mancini, para mim, é um treinador que até tem como referência, né, pelos bons trabalhos que ele faz. Não tenho dúvida que vai ser muito mais difícil que foi no estadual, principalmente pelo comandante que tem hoje o Goiás. Boa noite, Carla, do Globo Esporte. Você puxou um assunto, exatamente o assunto que eu ia puxar com você. O Paysandu hoje, já que você falou também em aproveitar a vitória, aproveitar o dia, dá para dizer hoje que o Paysandu estava engasgado? Com certeza. E que a vitória de hoje ela tem um sentimento diferente de vencer contra um dos times que podem ser uma das pedras no sapato nessa Série B? Eu falei na minha palestra. Eu abri a palestra falando dessa situação, porque esse elenco do Vila aqui, ele tem que ser exaltado. Ele conquistou um título de 19 anos de jejum que eles não tinham culpa de nada por tais tempos, mas eles compraram a briga e foram campeões, desculpa. E eu disse para eles assim, a gente só teve a conquista porque o torcedor teve do nosso lado. Qualquer outro clube talvez não teria colocado 40 mil pessoas aqui. Então a nossa vitória ela foi dividida com a ajuda do nosso torcedor. Se não tivesse aquelas 40 mil pessoas aqui, não sei se a gente conseguiria conquistar o título. Na minha palestra eu falei assim, vocês não têm, mesma coisa que eu falei do título estadual, eu falei, vocês não têm nada a ver com o que aconteceu ano passado. Nada a ver. Eu acho que do time titular hoje, nenhum estava nela, Arcon. Nem o Elias. Não estava o Elias. Não tinha quase ninguém aqui do ano passado. Só que eu falei, a gente precisa dessa vitória para presentear o nosso torcedor que nos ajudou na final, porque o torcedor sente.
acha que o torcedor não ficou machucado pelos 10-0 do ano passado? Então a gente falou muito sobre isso, né? De nós pegar essa vitória como presente para o torcedor que tanto nos ajudou na final. Então, assim, claro que a gente queria muito vencer pelo que aconteceu ano passado, mas isso não, né? Isso serviu como uma motivação, né? Tenho amigos do outro lado ali, conheço o Luizinho, conheço o Felipe, o executivo, são caras que eu tenho uma consideração não é nada assim, fizemos uma guerra. Não. Esse foi simplesmente, a gente usou para a gente tentar motivar, para dar esse presente para o nosso torcedor que tanto nos ajudou na final contra o Anápolis. Tá bom. Acho que a gente escutou aí as partes principais, o vídeo já tá longo. Agora vamos falar sério. Eu acho que o Vila, eu acho não, eu tenho certeza. O Vila é o maior clube da carreira do Rafael Lacerda. Eu peguei aqui a lista dos times que ele comandou como treinador. Aí a lista sai. Ajuda a gente, né? Não ajuda a imprensa, é porque tá cedo, preciso dormir, amanhã eu não trabalho, não tem missa para ir. Vamos lá. Ele começa em 2019 no Caxias, fica até 2021, vai para o Aimoré. Do Aimoré, em 2022, ele vai para o Amazonas, fica até 2023. Em 2024, ele trabalha no ABC, no Barra, volta para o Amazonas, faz uma boa temporada, garante o clube na Série B e aí assume o Vila. Eu não preciso nem falar qual que é o maior clube da carreira do Lacerda. Eu acho que ele ficou muito magoado com o que aconteceu ali na homenagem que o deputado chamou ele de retranqueiro. Ele tá sentindo muito as críticas, mais do que o normal. As críticas estão doendo. Mas, Rafael, deixa eu te contar um negócio. Você é treinador de um clube que colocou 40 mil pessoas no estádio após levar 2-0 no jogo de ida. As críticas são normais. Se você jogasse no ataque, mas levasse muito gol, você seria chamado de desequilibrado. Seu time não tem equilíbrio. Se você monta um sistema mais defensivo, você vai ser chamado de retranqueiro. Isso é trabalhar em time de massa. Se a gente parar para pensar aqui agora, pensa agora. Qual o melhor técnico que está no Brasil atualmente? Eu citaria Abel Ferreira, mesmo com a crise do Palmeiras, que acho que nem tem a ver com o Abel. Eu cito o Abel. O Abel é criticado. Tem protesto no Allianz Parque contra o Abel. Em times de massa, a crítica é normal. E após uma vitória dessa magnitude, o Rafael Lacerda, ele não pode aparecer até abatido, passivo-agressivo e com sangue no olho assim, mas com as respostas e com as cobranças. Rafael, se o seu objetivo é do Vila para cima, é isso. Cara, é isso. Você vai ter que aguentar as cobranças e aí você deixou a pergunta: querem mais o quê? Querem o infinito. Você vai conquistar o acesso para a Série A, vamos supor. Você conquista o acesso para a Série A, aí você permanece para o Campeonato Goiano de 2026. Vão querer que você conquiste o Campeonato Goiano 2000 de novo. Vão querer mais classificações na Copa do Brasil. Vão querer permanência na Série A. Vão querer jogadas aí. Vão querer. O que mais vocês querem? É o futebol, Rafael. E acho que o Rafael está sentindo um pouco dessa pressão pela primeira vez. Ele não está sabendo lidar com essas críticas. Foi deselegante a crítica pública, foi muito deselegante da parte de quem foi, como foi. Uma coisa é o torcedor criticar nas redes sociais, o torcedor criticar na arquibancada, mas ali naquele momento foi deselegante. Mas, tirando isso, parece que ele está sentindo muito a crítica das arquibancadas e pela forma como o time vem jogando. Mais uma vez citando o Emerson Maria, ele passou por isso. Só que diferente do Rafael, ele era mais sisudo. Ele já era mais cascudo, né? Já tinha acesso, ele não se importava muito com as críticas e tocava o time do jeito que
ele entendia que estava correto. Não acho que é a maneira correta também. É interessante você olhar outros pontos, mas a crítica não pode te machucar tanto. E eu vejo a crítica, pelo menos vi a crítica, machucando muito o Rafael Lacerda. Não precisa. Vila venceu o Paysandu. Hoje era um dia para comemorar. Não era um dia para ele estar tão pé na coletiva. Mas, de certa maneira, mostra que ele é um torcedor, ele é um treinador que se importa. Ele é um treinador que sente, ele é um treinador que vive o clube e como ele falou, tem aí mais uma pedreira que vai ser o jogo contra o Goiás. E Rafael, deixa eu te dar um recado. Se você não vencer, vão pedir a sua cabeça de novo. É normal. Infelizmente, é do futebol. E é essa carreira que eu, você, os jogadores, o departamento médico, trabalhamos. Eu falo uma coisinha errada aqui, o pessoal recorta. Até minha mãe me corneta. E eu não sou ninguém comparado a você. Então, é a vida. Eu senti o Rafael muito atingido com essas críticas. Não precisava. É isso. Bom, você que gosta do vídeo, gosta do canal, gosta de mim, tô aqui com a camiseta do Darth Vader. Tem nada a ver com o que eu queria falar, mas essa sou eu. Entre em contato no e-mail analievia.dias26@gmail.com ou no número 6294595680. E aí nós estamos abrindo algumas cotas de patrocínio aqui para o canal, beleza? Deixa seu like, curta, comenta o que que você achou de tudo isso. Já deu meia-noite. Vou subir o vídeo. Amanhã provavelmente todos vão aí conferir. Até mais. Falou!